Hoje nós vamos dar seguimento à sequência do livro Boa Nova. Na próxima semana foi solicitado que nós falássemos sobre culpa. Então nós vamos falar sobre culpa na próxima semana. Não sei se alguém pediu conversar sobre a questão da culpa. Certo, gente? Antes de começar, alguém quer fazer alguma pergunta? Perfeito, então vamos lá. Então, a última ceia, retirado do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Vamos ver o que o Humberto de Campos fala para a gente hoje. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem atrair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo enquanto o mestre meditava silencioso. Esse é o nosso enredo. É como se apresentava a situação naquele momento. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pairadores, o Messias acentuou com firmeza impressionante, dizendo: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Naquele momento, Jesus estava anunciando aos seus companheiros que era chegado o momento do sacrifício, que ele ia cumprir a vontade do Pai. Porque ele nos ensina que não há outra maneira de demonstrar o caminho senão pelo exemplo. Ele nos demonstra que a hipocrisia não cabia na proposta dele. E que se alguém tivesse que sacrificar, ele seria o primeiro. Essa é a proposta da Boa Nova. Aquele que quer seguir os passos do Cristo, seja o primeiro a sacrificar com ele. Os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões, entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. E aqui ele deixa bem claro que a proposta dele não é uma proposta humana, não é uma proposta daqueles que levam em consideração os anseios e os desejos humanos. A proposta dele é uma proposta daqueles que levam em consideração os anseios e os desejos espirituais. A obra dele não é humana, é uma obra espiritual e voltada para aqueles que desejam e que anseiam espiritualmente. E aqui ele já deixa uma primeira lição dizendo que minha
vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens. Ele estava dizendo o seguinte: vamos aprender a perder. Vamos deixar de ter razão. Vamos deixar de ter necessidade de ser reconhecido. Vamos deixar de ser escravo do prazer. Vamos deixar de querer sobrepujar o outro pelo poder. A minha proposta é que aprendem a perder. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros sempre olharam ansiosos. E o Messias continuou: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade, um de vós outros há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. É natural que o ser humano fraqueje, que o ser humano caia, que o ser humano não tenha a convicção necessária para seguir adiante. É da natureza do ser humano. Assim como é do espírito que ele se imole pelo bem de todos, que ele se sacrifique por algo que ele acredita existir além dele mesmo. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa a sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível para dissimular as suas dolorosas impressões quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Vejam que a situação ficou tensa. Porque, poxa, todos ali tinham abandonado a sua vida para seguir esse cara. E quando chega nesse momento que ele diz: olha, é o meu trabalho agora ir para o sacrifício, é a minha vez. De nós eu serei o primeiro a sacrificar. Os caras começam a olhar: tá, mas como assim? E alguém vai te trair ainda? Como é que pode? E aí Filipe, o primeiro, né, com um estranho brilho nos olhos, vai dizer: mas quem será o traidor? Já com engana. E André vai perguntar, levantando a mão, dizendo: mas serei eu? Com ingenuidade. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta: onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Tá, mas espera aí, está acontecendo tudo isso. E o que Deus está fazendo, está deixando tudo isso acontecer? Jesus, que se mantivera em silêncio entre as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleofás e o advertiu: está falando com Tiago, de Cleofás. Tiago, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Ele está dizendo o seguinte: cara, quem que tu é para dizer o que Deus faz ou o que Deus não faz? Quem que tu é para questionar a vontade de meu Pai? Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. A maior virtude daquele que quer seguir o caminho do Cristo é estar pronto ao sacrifício. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. O que nós estamos fazendo da nossa vida hoje?
motiva a existir? Por que eu levanto da cama todo dia de manhã? Qual é o meu objetivo? O que me faz achar que eu devo respirar? Por que eu existo? Para Jesus está bem claro isso. Ele não tinha dúvida nenhuma que o essencial é revelar a união com Deus em todas as circunstâncias, e que é indispensável não esquecer a nossa condição de servo de Deus. A esse tempo, havendo se calado novamente, o Messias João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Olha bem, ele já está dizendo, eu estou entendendo como é que a coisa funciona aqui. Eu estou entendendo pelo que vai ter que passar. E eu já estou dizendo que, cara, se eu não tiver Deus comigo, eu não vou ter a fé que eu necessito para estar lá naquele momento. Mas, por que motivo será justamente um de vossos discípulos o traidor da vossa causa? Mas por que é alguém do círculo interno? Por que é um de nós? Já nos ensinastes que, para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Para ele, para João, naquele momento era inconcebível, porque aquilo era toda a vida dele. O farol que iluminava a existência dele era aquele. Como é que alguém podia trair essa causa? E Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: e aqui vem. Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Olha, ainda não dá para vocês entenderem tudo nesse momento. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para um discípulo em particular. Ele disse: olha, vocês não têm condição de entender tudo, de compreender a obra toda, porque a visão de vocês é muito estreita, é muito curta. Vocês só estão vendo aqui e agora. Mas no tempo da maturidade de vocês, vai vir um outro que vai poder falar das coisas que eu ainda não tenho condição. Mas nesse meio tempo ele chama João do canto, para ter uma conversa em particular com ele. Vai dizer: ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Tem certeza, João, se tu não entende o que está acontecendo, qual é a vontade de Deus, compreende que Ele é o amor sublime e a justiça perfeita. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Mas isso vai acontecer porque tem de acontecer, e é importante que isso aconteça, porque nós estamos aqui para dar o exemplo de como as coisas têm que ser. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Aquele que busca trilhar esse caminho que Cristo demonstra, tem que aprender que, primeiro, é um caminho solitário. Segundo, é um caminho que a grande maioria não vai compreender, porque tu está trilhando ele. Terceiro, aqueles que tu pensa que te amam são os primeiros que vão dizer para ti que tu é louco. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja.
Cada um vai ter a sua dor. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus então levantou-se, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos uma pequena pilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Na última ceia. E os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos. E Simão Pedro, sem dissimular sua incompreensão do símbolo, interrogou: mestre, o que vem a ser isso? Ele olhou aquela situação, ele pegou o pão, dividiu, disse: esse é meu corpo, e botou o vinho no cálice e disse: esse é o meu sangue. Mas João olhou: tá, mas cara, o que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Ele disse: amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho, e este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com quem operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo deste pão eterno e deste vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. E há uma simbologia. O que é o corpo? O corpo é a vida. Então eu reparto a minha vida para vocês. E eu dou o vinho. Eu dou o meu sangue, o meu sacrifício. Vocês tiverem o meu corpo e o meu sacrifício. Aqueles que tomarem como exemplo isso e assim procederem, terão o mesmo destino que eu tenho. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservavam sob a sua amorosa direção fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Ele diz: gente, o trabalho é muito grande. E tem possibilidade para todos aqueles que tiverem boa vontade. E o trabalho não se concentra aqui só no nosso pequeno círculo. Não somos só para esse grupinho aqui de ovelhas, não. Ele é para todos os recantos, para se estender. Altamente tocados pelas suas exortações, solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. A gente não está entendendo nada, como é que vai ser isso, a gente acredita que vai ser alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas a gente começa a discutir sobre isso. Enquanto que Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos. Então veja só, o cara está ali dizendo o seguinte: gente, ó, eu vou para o sacrifício, vão me prender, vão me torturar, vão me botar numa cruz, vão me dilacerar o corpo, e tudo isso é justo por amor a vocês. Aí, passado 2 minutos do que ele disse tudo isso, já estava no início para ver: bom, depois que o cara falou, quem vai mandar? Eles estavam fazendo. Era exatamente isso que estavam fazendo.
Qual dos companheiros poderia ser o maior de todos? Os apóstolos aqui somos nós, porque nós somos assim. Na primeira piscada, a gente vai lá e chafuda de novo. Quando chegasse o reino com suas inauditas grandiosidades, Filipe afirmava a Simão Pedro que, depois do triunfo, todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Olha bem, os caras, a primeira coisa que fazem, olha, vai acender, vai vir o reino, e aí a gente vai poder apontar para cada um daqueles caras que espisionam a gente dizendo, olha ali, vocês estavam errados, olha como vocês não sabiam de nada, olha como o que eu sei é melhor do que o que você sabe. E esses caras ficaram anos com Cristo. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Os caras já estavam pensando o seguinte, ó, Karina vai morrer e nós vamos dominar o campinho. Nós vamos estabelecer as nossas regras para que todo mundo nos obedeça. Parece que talvez eles não eram tão melhores quanto os que já estavam ali. O mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas, as palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa, com exceção de Judas. Judas se fechava num silêncio sombrio. Quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. É fácil de compreender isso, né? Nesse instante, os apóstolos observavam que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. O que ele faz? Ele se coloca como um escravo na frente deles. Daqueles escravos que na época eram escravos que davam banho nos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredor ensinamento. Então ele disse, nossa, como vocês são grandes, eu vou lavar os pés de vocês. Vós me chamais mestre e senhor e dizei o bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Porque, senhores, aquele que é muito grande, só tem uma coisa que pode acontecer com ele, que é cair. Só quem é pequeno pode crescer. E quantas vezes no nosso dia, podendo ter uma atitude de conciliação, nós aproveitamos para espizinhar,
que está do nosso lado. O reino do bem e da verdade. No reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Então hoje nós terminamos aqui o nosso trabalho pedindo para que vocês sejam pequenos, sejam os derrotados, porque só aqueles que são pequenos podem crescer. Sejam humildes. Alguma questão, alguma pergunta?